dia a todos. Vou começar falando aqui o professor Emerson Moura, né? O professor fazendo homenagem a toda a organização desse evento. É um prazer muito grande estar participando desse congresso. E também não posso deixar de mencionar que chama a atenção a qualidade da organização, né, do evento. Abril, esse congresso coloca para a gente um desafio muito grande de manter essa homenagem à estimada Maria Paula num altíssimo nível, né? Então, dizer também que eu me sinto muito honrado, né, de poder ter a oportunidade de fazer uma fala de homenagem à professora Maria Paula. Eu acho que esse é o ponto a partir do qual eu gostaria de começar. Ontem, assistindo a fala de abertura, me chamou muita atenção um aspecto que a professora Vanice destacou, né, que é a capacidade de agregar. Né? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Acho que a Vanessa foi muito feliz quando se referiu a essa capacidade que a Maria Paula tem de agregar. Talvez esse seja um traço bem característico da personalidade da Maria Paula, embora ela modestamente tenha dito que não persegue isso, né? Não procura isso, ou pelo menos não faz isso de uma forma consciente. E pensando, né, ontem, hoje de manhã, vindo para cá, como é que eu ia encaminhar minha fala, né? Por que a Paula tem essa capacidade de agregar, né? E aí me parece que tem um elemento importante, né, que é a capacidade de uma escuta qualificada. Isso eu acho que vem daí, intuo que venha daí a partir dessa experiência muito intensa de convívio com a Paula, desde 2018, que vem um pouco daí, né, de uma escuta qualificada, capacidade de ouvir querendo aprender contigo, mas também querendo descobrir novas perspectivas, né? Então, a minha fala sobre hoje, ela é um pouco sobre isso também, né? Porque quando eu recebi esse convite do professor Saulo, né, em nome dos organizadores, foi ele que fez contato comigo, ele disse, olha, a ideia é que a gente tente colocar como tema das mesas alguma produção, alguma reflexão acadêmica que dialogue com a obra da Maria Paula. E o que me veio imediatamente à cabeça foi, bom, o que eu considero representativo desse diálogo que nós estamos entabulando já há muitos anos, né? Faço parte do grupo de pesquisa da Maria Paula, já publicamos 2 dossiês temáticos, né? Um sobre a abordagem de direito e políticas públicas, outro sobre a questão do Estado, né? E interagimos constantemente. E me veio à cabeça a ideia de trazer como tema da palestra um texto que nós escrevemos em coautoria e que foi publicado na revista do Direito Público. É um texto do qual eu gosto muito, né? Que trata, o título do trabalho é Reconstrução do Estado Social, aprendizados a partir das políticas públicas e capacidades estatais. Esse texto é um texto que tem sido bastante citado pelos e-mails que todos nós recebemos, né, de ResearchGate e academia, né, a gente consegue ter um parâmetro do quanto um texto está repercutindo. Eu percebo que esse texto é um texto que repercute muito, né? E eu falei, bom, está aí um tema que acho que pode render uma justa homenagem à Maria Paula e que, ao mesmo tempo, pode ter um interesse acadêmico, né, para esse nosso evento. E aí, enfim, pensei, bom, qual abordagem eu construo aqui numa fala? Né? Falo sobre o que é esse artigo, ou tento, talvez, né, numa linha de também falar um pouco sobre como é a produção intelectual ao lado da Paula, né? Pensar e dizer não só o que é o artigo, mas em que contexto, em que posições, ou a partir de que ideias ele foi concebido. E aí achei que seria mais interessante falar sobre isso, né, do que fazer uma mera síntese do que o artigo diz. Acho que seria importante dizer por que ele existe, a partir de que inquietações ele surge, né? Porque eu acho que isso também dá a possibilidade de que as pessoas levem essas inquietações, né, abram esse leque, né, de perguntas que o artigo coloca. Então, o próprio nome do artigo, né, Reconstrução do Estado Social, fala muito também sobre o momento em que ele estava sendo produzido, né? E aí, nessa linha da escuta qualificada, né, foi a partir dessa escuta qualificada que surgiu a ideia. Eu tinha acabado de ler um artigo
do Francis Fukuyama, na Foreign Affairs, que era The Pandemic and Political Order. It Takes a State. Era o Francis Fukuyama, vocês devem saber quem é o Francis Fukuyama, né? Autor que ficou conhecido pela ideia do fim da história, né? Era o Francis Fukuyama, né? Para talvez surpresa de alguns, né? Dizendo, olha, precisaremos de Estado, né? Para encarar esse desafio gigante que a pandemia coloca para nós. E eu dizia, Paulo, olha, está aqui o Francis Fukuyama, né? Dizendo que o Estado é um ator central na construção de saídas para esses dilemas que estão postos. Um Estado que vai ter que mobilizar a caixa de engrenagem das políticas públicas para encontrar saídas para problemas dessa magnitude. Foi uma conversa muito boa, como normalmente são as conversas com a Paula, né? A distância de São Paulo não impede que a gente fale com frequência, né? E aí, pouco tempo depois, saiu um outro artigo do Daron Acemoglu, também só para situar quem é esse autor, né? Um autor conhecido do neojornalismo, né? Um dos autores mais lidos, né, do mundo hoje, né? Falando do Estado numa era pós-pandêmica, né? E, de novo, ali o tema do Estado, né? Então, a gente foi puxando um pouco esse fio, né? E trabalhando uma ideia que acho que a Paula vem dando pistas, né, para nós, né? Que é de reconectar a discussão das políticas públicas com a discussão do Estado, né? Então, isso aparece ali, né? E Paula, com a tal qualificada da qual estou falando, e com a generosidade que era dela, porque ela compartilha com as pessoas que estão ao seu redor os seus insights, ela diz, olha, isso está batendo aqui numa intuição minha de que a gente precisa reconectar o debate das políticas públicas com o debate do Estado. E aí, né, também parafraseando a Vanice, eu tomei aquilo como missão, né? E a gente toma como missão. E aí vem uma segunda característica interessante da Paula, né? Ela tem essa escuta qualificada, dessa escuta qualificada ela sabe a quem dar qual missão, né? Se ela tivesse me pedido, por exemplo, que organizasse aquela abertura de ontem, eu asseguro a vocês que teria sido um fiasco. Não teria tido vídeo, não teria tido musiquinha, não teria tido banner, ia ser uma coisa tristonha, assim, pouco animada, pouco convidativa. Então ela me deu uma missão que estava à altura das minhas capacidades, ela sabe que, embora graduado em Direito, né, toda a minha trajetória acadêmica é na ciência política, mestrado e doutorado na ciência política do IESP, que é uma referência aqui no Brasil nessa matéria. Ela falou, olha, vamos tentar desenvolver essa ideia. E o que eu propus a ela, né, é que a gente trilhasse o caminho das capacidades estatais. O Fukuyama, esse autor aqui, eu me referi, é um autor que está inserido dentro desse campo, né, da discussão das capacidades estatais, tem uma produção importante, né, sobre a relação entre o insulamento burocrático e capacidades estatais, né, dentro do conceito de governança que ele trabalha lá, que não é esse conceito mais de governança. E eu falei, não, vamos puxar pelo fio das capacidades estatais. Quer dizer, esse Estado que precisa fazer alguma coisa nessa condição tão adversa é um Estado que precisa estar dotado de certos atributos, né, de certas capacidades. E foi por aí que nós começamos, né? Esse tema das capacidades estatais se revelou para mim, né, que vem dessa fronteira tensionada, difícil, né, entre o direito e a ciência política, uma aposta, né, num lugar onde é possível construir um diálogo interdisciplinar. Né? E aqui, divergindo em parte, né, da professora Celina, na fala dela de ontem, eu ainda quero crer que essa é uma aposta que vale a pena, a da interdisciplinaridade. Então, eu não estou entre aqueles que estão defendendo cada um do seu quadrado, como foi dito ontem aqui na palestra, né? Eu estou defendendo que, bom, daqui da fronteira onde eu me encontro, né, com esses dois chapéus da ciência política e do direito, parece que há alguns temas, alguns assuntos que se mostram particularmente propensos a uma abordagem interdisciplinar, e esse das capacidades estatais me parece ser um dos temas mais promissores para a construção de um diálogo interdisciplinar, especialmente entre ciência política e o direito. Então, puxando esse fio, né, eu propus a Paula que nós fôssemos num trabalho de referência para a discussão das capacidades estatais, que é um livro que foi publicado ali na metade dos anos 80, talvez muitos de vocês conheçam, chamado Bringing the State Back In, que é de 3 autores, né, o Peter Evans, o Rusher Meyer e a Frida Skocpol.
Esses autores colocam ali na metade dos anos 80 uma pergunta que parece uma pergunta banal, mas não é, né? Que é sobre, bom, o Estado é um ator? Essa pergunta, né, você só entende o alcance, a potência dessa pergunta, quando você pensa ela é, no, na contraluz de outras tradições analíticas. Né? Então, quando você se pergunta, bom, o Estado é um ator, né, você, de alguma forma, está demarcando algumas diferenças em relação a outras tradições analíticas que são muito fortes, por exemplo, na academia norte-americana, a perspectiva pluralista. Né? Dentro da perspectiva pluralista, não é mais conhecido, e talvez um dos maiores nomes da ciência política norte-americana, Robert Dahl, né? Trabalho sobre poliarquia, entre outros, né? É um autor que está dentro dessa tradição analítica do pluralismo, né? Dentro da tradição analítica do pluralismo, né, a ideia, a perspectiva é de que as coisas que o Estado faz resultam, né, de uma competição política justa e igual, e o trabalho, em última análise, das instituições é assegurar que essa disputa entre os grupos de interesse, né, se dê conforme regras mais ou menos claras, mais ou menos estabelecidas, então a ação política resultará daí. Se você segue a trilha do pluralismo, o que você está dizendo, de outra forma, é que aquilo que o Estado faz é um resultado, né, de disputas, de conflitos que estão fora dele. Por outro lado, se você se ferir, por exemplo, a uma corrente ortodoxa, marxista, por exemplo, ou outra, né, você pode adotar uma perspectiva funcionalista do Estado, né, e dizer que as coisas que o Estado faz são mero rebatimento, mero desdobramento de disputas estruturais na ordem social ou na ordem econômica. Citando só essas duas tradições, a funcionalista e a pluralista, você começa a conseguir enxergar a importância da pergunta, bom, o Estado é um ator? Porque se o Estado é um ator, o que ele faz não é um mero rebatimento de disputas que estão fora dele, nem é um mero resultado de disputas que, por exemplo, estão colocadas na sociedade entre certos grupos de interesse. Então, é por essa trilha, né, que a gente vai chegando a uma pergunta realmente bem colocada sobre o que é a capacidade estatal. E aí a formulação clássica que os três autores que eu citei apresentam, né, o Peter Evans, o Ruschenmeier e a Davis Crockpole, é de que o que é a capacidade estatal? É a ideia de que o Estado goza de uma relativa autonomia, né? Então ninguém está defendendo aqui que o Estado é um autor autônomo, né, que está no vácuo, que ele não está em interação com dinâmicas de poder, sociais e econômicas, mas é um ator na medida em que, com relativa autonomia, ele consegue estipular determinados fins e se dotar dos meios, dos recursos organizacionais necessários para alcançar esses fins. Então, o conceito se desdobra em duas frentes, né? A capacidade ou não de estipular certos objetivos, né? E toda a tarefa que envolve organizar meios e recursos necessários para alcançar esses objetivos. Essa perspectiva, né? E aí é isso que eu propus a Maria Paula e ela abraçou e a gente desenvolveu um artigo, pareceu ser uma perspectiva interessante para discutir, né, como é que o Estado, né, poderia resistir a condições sociais, econômicas, culturais muito adversas, né, como é que determinados arranjos, né, institucionais ou determinadas políticas públicas poderiam, né, mesmo em condições desfavoráveis, né, ser pontos ou trincheiras de resistência, né, a partir dos quais o Estado conseguiria negociar objetivos, às vezes, de médio alcance, né, e persegui-los. Né. Por esse flanco, né, por essa fenda, a gente foi colocando algumas perguntas sobre, bom, parece que, e acho que Paula falou um pouco sobre isso na primeira intervenção dela ontem, né, eu gosto muito quando a Paula fala isso, né, que é sair um pouco, né, de um certo fatalismo, né, dizendo, bom, né, chegou a hora, então agora ou tudo cai ou tudo se salva, né, não é assim, né, e de um certo determinismo também. Se nós fizermos aquilo que é certo, e a gente tem que procurar na noite do tempo, no céu das estrelas, o que é o certo, né, a gente consegue resolver os problemas. Né? A questão das capacidades estatais, nos termos que eu estou colocando, né, ela traz para nós um desafio, e eu acho que isso é um desafio particularmente difícil para o direito, que é de trabalhar com análise diacrônica. Significa dizer o seguinte, é tentar olhar no tempo, ou seja, na longue durée, como falavam, né, os franceses da École des Annales, quer dizer, tentar olhar na longue durée, na longa duração, como é que o Estado acumula
determinadas capacidades e como é que ele entretece nessa relação com atores sociais e econômicos certos pactos, certos compromissos em torno de determinados objetivos. Isso aponta, né, parafraseando também o que a Paula disse ontem, para a escala meso. Isso aponta para, entre outras coisas, né, a constatação de que isso que nós estamos chamando de capacidades estatais varia de uma área de atuação estatal para outra. Isso varia de acordo com o processo de institucionalização, por exemplo, das políticas públicas em diferentes áreas. Então, o processo de institucionalização de políticas públicas na saúde precisa ser contado à luz do direito, né? O processo de institucionalização das políticas públicas na educação precisa ser contado à luz do direito. E tentando buscar essa escala meso, é que a gente consegue, né, de alguma forma, fazer um esforço analítico, discutivo, né, de como é que determinados objetivos foram pactuados, determinadas capacidades organizacionais e administrativas foram construídas vis-à-vis determinados objetivos de política pública. Nessa chave, né, parece muito interessante pensar o processo de instrumentalização da agenda do programa do Estado Social Brasileiro na Constituição de 88, porque isso nos dá a possibilidade, né, de pensar, né, que essas políticas públicas, né, da Constituição de 88, elas não estão dadas de antemão na Constituição de 88. Um ponto que a gente coloca, né, só para citar um caso, né, que a gente cita nesse artigo, né, mostra, por exemplo, que uma das políticas públicas mais bem-sucedidas, né, na redução da desigualdade no Brasil, isso tem dados, né, empíricos mostrando, na economia, a CNLS, por exemplo, já mostrou isso, uma das políticas mais bem-sucedidas na redução da desigualdade no Brasil foi a política de aumento real do salário mínimo acima da inflação. Eu desafio alguém a me dizer onde é que está escrito na Constituição isso. Isso é uma decisão política, o que não diminui a importância do direito, né? Porque o que eu estou tentando dizer é que um pensamento, a partir das capacidades estatais, nos exige que a gente pense como é que decisões políticas podem ser instrumentalizadas pelo direito, né? Podem ser materializadas através do direito e se consolidarem no tempo. Então, um ponto que a gente também defende no artigo, eu estou indo um pouco apurado, porque o querido Emerson, de vez em quando, me mostra um reloginho aqui, e acabei de perceber, para meu desespero, que era uma contagem regressiva. Eu achei que eu só tinha falado 8 minutos, e agora eu vejo que só me falta 6 minutos. Que crueldade, você podia ter me avisado que era regressivo. Tá bem. Essa perspectiva, né, de que o direito instrumentaliza e materializa determinadas decisões políticas, de maneira nenhuma diminui a importância do direito. Ele ajuda, me parece, a colocar o direito numa perspectiva mais realista. Então, assim, tentando fazer uma síntese, talvez dar alguns passos rápidos, né, qual era a nossa preocupação naquele momento, né? Bom, estávamos escrevendo aquele artigo em 2021, né, o contexto político nacional. Vocês sabem, eu não vou adjetivar, nem vou, enfim, falar mais do que já foi falado inúmeras vezes sobre toda a angústia e toda a preocupação que havia, mas o enfoque do artigo, né, de recorrer à longa duração e de pensar esse processo de negociação de objetivos de capacidade estatais de escalamento, era também uma forma de pensar o seguinte, né? O processo de direção política, né, ele não se decide apenas na alta-esfera governamental. O processo de direção política, né, e pensar sobre capacidades estatais e pensar o Estado como motor é levar a sério o problema da direção política. Né? O processo da direção política ele também se decide numa escala meso. E nessa escala meso, né, a maneira como esses atores, né, os atores que defenderam o SUS no momento mais difícil, os atores que defenderam uma educação pública no momento mais difícil, esses atores anônimos, né, eles estão o tempo inteiro transitando entre o direito e a política, né, disputando nisso, vou usar aqui uma imagem que né, nessas trincheiras e casamatas que vão sendo tá? Esses atores estão nesse lugar, mobilizando também o direito.
né, para construir soluções políticas para os problemas de políticas públicas. Ok. Então, o que eu acho que é interessante pensar é que, naquele contexto, essa também era uma forma que a gente tinha de não ser tomado por um fatalismo, por um pessimismo, né, em relação às possibilidades de reconstrução do Estado Social. O que isso traz para o direito? Né? Fazendo um pouco um balanço e também uma crítica. Né? É um alto puxão de orelha, mas eu acho que é uma autocrítica que todos nós devemos fazer. Trabalhar com o direito nessa dimensão e nessa perspectiva exige, primeiro de tudo, que a gente se demita de dogmatismo. Quando eu digo que a gente precisa se demitir de dogmatismo, eu não estou, de maneira nenhuma, recusando, já tive essa conversa inúmeras vezes com a Paula, o papel, por exemplo, da doutrina. Né? Quando Paula trabalhou a abordagem de políticas públicas, ela disse, essa abordagem ela precisa ir o tempo inteiro no núcleo teórico do direito, né? Para arejá-lo, tensioná-lo, mas também para trazer dele o que é do direito. E aí vou fazer um parêntese, tem um texto maravilhoso, clássico, de dois, né? Um é o Sr. Letá, que são lições que ele deu no Colégio de France, 89 e 90, né, que é uma referência que a gente utiliza muito, mas um curso ainda menos conhecido, que é La Force du Droit, que é um texto onde o Bourdieu coloca basicamente o seguinte, olha, o problema não é dizer o que o direito faz, a força do direito está em saber como ele faz o que faz. Né? Então, levar o direito a sério, né, exige sair do dogmatismo para responder adequadamente essa pergunta, como o direito faz o que faz? Como esses atores, nessa escala média, puderam recorrer ao direito, né, para sustentar políticas públicas que resistiam às condições mais adversas possíveis. Né? Esses atores estão em todos os lugares, estão no Ministério Público, eu já li Michele, estão dentro do sistema único de saúde, estão dentro do sistema educacional. Né? Esses atores, de alguma forma, fizeram um recurso a esse capital político, que é o direito, para usar uma outra expressão política. Né? Então, levar o direito a sério é sair do dogmatismo e ser capaz também de enxergá-lo como um objeto, como um léxico, que pode ser mobilizado na disputa. Né? Segundo, né, pensar o direito fora de um registro extremamente naif, né, e pouco produtivo, eu diria até enfadonho, que é a perspectiva normativa, prescritivista. Né? Eu quero dizer, assim, com toda a sinceridade, eu tenho um enorme cansaço de ler textos jurídicos que são escritos por pessoas imbuídas da mais absoluta boa vontade, arquitetos de mundos perfeitos a partir de princípios abstratos. Desse tipo de texto jurídico, a gente pode até se servir aqui e acolá, mas ele constrói pouca análise de qualidade sobre o que são as políticas públicas. Então tem que sair um pouco também do que eu chamo de normativismo prescritivo. E terceiro, né, acho que isso sinaliza, né, para a necessidade de olhar o direito, né, nesse nível mesmo. Né? A Constituição é fundamental, é importante, é a trincheira de onde a gente construiu essa resistência, mas abaixo dela se construiu um cipoal, né, de referenciais jurídicos importantes, né, que também estão nessa trincheira e que foram aqui e acolá mobilizados por esses atores que puderam resistir às condições mais adversas possíveis. Né? Então, acho que tem que ser capaz, né, de construir uma pesquisa jurídica que atende para esse nível de direito também, né, do nível legal e até infralegal, né, para citar só um exemplo, né, a análise que Maria Paula publicou sobre, por exemplo, a política de assistência farmacêutica é um belo exemplo disso que eu estou falando. Você pode fazer uma análise da política de assistência farmacêutica a partir do artigo 196 da Constituição. Isto não bota um prego na parede. Outra coisa é você fazer uma análise da política de assistência farmacêutica e pensar, bom, como é que isso foi engendrado nos mais variados níveis? Né? O que a Rename cumpre aqui? Né? Quais são os papéis, né? Quais são os referenciais que estão definidos aqui dentro? Eu queria, em último ponto, né, Emerson já sinalizou que o tempo está esgotado, é dizer o seguinte, olhar para isso, né, não é reduzir o direito a uma perspectiva instrumental. Eu tenho muita preocupação, né, e eu uso em sala de aula muito o referencial do Diogo Coutinho, né, que é o papel do direito nas políticas públicas, mas eu sempre tenho cuidado de advertir os colegas. Gente, já entendi que acabou. Que é o seguinte, o Diego Parda pergunta qual o papel do direito nas políticas. Né? Eu acho que é uma pergunta boa, e todo bom texto, como esse texto do Diogo tem que partir de uma boa pergunta. Né?
Mas quando você pergunta o papel do direito nas políticas públicas, você tem que estar em algum lugar com um alerta na sua cabeça para não reduzir o direito a essa dimensão estritamente instrumental, né? Então, é pensar o seguinte, cara, o direito, é claro, né, ele está ali para construir arranjos bem azeitados, bem articulados e tudo mais, dentro de uma perspectiva quase tecnológica do direito, né, como está sendo o nosso grupo, mas ele não faz só isso, né? Enquanto capital político, ele também é uma ferramenta de combate. Daí a gente precisa pensar uma maneira de como falar sobre isso de uma perspectiva analítica e não de uma perspectiva prescritiva. Então, o texto é sobre isso, né? Eu queria poder me alongar mais, mas já compreendi que meu tempo está mais do que esgotado, mas acho que eu espero, com essa fala, ter suscitado algumas perspectivas, alguns insights interessantes para a gente pensar o desenvolvimento de uma abordagem de políticas públicas com algum potencial analítico e crítico, né? E não apenas como uma obra de sonhadores ou de bem-intencionados, né? Ou de pessoas que recorrem ao direito como se fosse uma ferramenta puramente abstrata. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Um beijo, Maria Paula.